Beleza, meus amigos? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula do nosso canal, onde hoje nós vamos tratar do tema potencial elétrico. Assunto muito simples, que eu tenho certeza que você não vai ter grandes dificuldades de compreender. Para iniciar aí o nosso assunto, a nossa aula, eu vou começar por uma simples definição sobre o potencial elétrico. Está escrito aí, ó. Potencial elétrico é a energia necessária para mover uma carga elétrica unitária entre dois pontos distintos de uma região dotada de campo elétrico. Muito simples. Mas mais importante do que o conceito de potencial elétrico é você entender o conceito de diferença de potencial, tá? Que você vai ver mais tarde comigo, que também pode ser chamado de voltagem, de tensão. Mas enfim, vamos aqui iniciar a brincadeira. Bom, aqui na nossa figura, eu tenho aqui um corpo elétrico eletrizado, e você viu comigo em vídeos anteriores, mais precisamente em relação ao vídeo do campo elétrico, que todo corpo eletrizado, ele cria uma região em torno dele, que nós chamamos de campo elétrico, tá? Uma vez que você pegue uma carga elétrica de prova, Qzinho, que está bem aqui, e eu insiro essa carga elétrica nesta região invisível, tá? Eu faço surgir uma força elétrica que eu representei aqui pela letra F, tá? Em vermelho. Bom, ao observar aqui a nossa figura, você vai ver que o nosso corpo aqui, gerador do campo elétrico, é positivo e a carga de prova também é positiva. Isso acarreta no fato de que esta força elétrica que aqui se encontra, ela vai ter uma natureza repulsiva. Lembra que você viu comigo no vídeo sobre a lei de Coulomb, tá? Na força elétrica, que a interação entre cargas de mesmo sinal, ela é repulsiva. Qual é a consequência disso? O surgimento desta força elétrica repulsiva vai fazer com que essa carga elétrica positiva comece a se deslocar para a direita, tá bom? Ela começa a se afastar da carga elétrica geradora, que é essa que está aqui. Tudo bem? Bom, é importante que você saiba que toda vez que uma força elétrica provoca um deslocamento em uma determinada carga elétrica, a gente sempre diz que esta força realizou um trabalho. Eu vou repetir. Toda vez que uma força que é aplicada em algum objeto faz com que esse objeto se desloque de um ponto até outro, nós dizemos que esta força realizou um trabalho. Tá bom? Então, a gente pode definir que o trabalho de uma força nada mais é que a energia que essa força vai gastar, a energia que vai ser gasta para que esta força desloque o objeto de um ponto até outro. Simples assim, tá? Aí eu já coloquei até uma observação aqui do lado. Ao surgir essa força elétrica vai deslocar a carga de um ponto, do ponto A até o ponto B. Então, eu posso dizer que essa força elétrica realiza um trabalho. Como é o trabalho do ponto A para chegar até o ponto B, eu estou representando assim, ó, trabalho, a letra T, do ponto A para chegar até o ponto B. Bom, continuando esse entendimento, tá? A gente pode definir, então, que a diferença de potencial entre dois pontos pode ser definida assim, ó. A diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B é definida como o trabalho realizado pela força do ponto A até chegar ao ponto B, dividido pela carga elétrica Qzinho. Tudo bem? Então, eu vou repetir. A diferença de potencial, tá, do ponto A em relação ao ponto B nada mais é que o trabalho realizado pela força para deslocar a carga elétrica do ponto A até o ponto B, dividido
pela carga elétrica que está sendo deslocada, tá? Continuando ainda a nossa análise, o trabalho é uma medida de energia, e toda medida de energia ela é representada em joules, tá? De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, a unidade de energia, ou seja, a unidade do trabalho, vai ser em joules. E você viu comigo também em vídeos anteriores que a carga elétrica, a unidade de carga elétrica é o Coulomb, que eu represento pela letra C. Daí, pode-se concluir que a unidade adotada pelo Sistema Internacional para a diferença de potencial será o Joule por Coulomb. Só que eu quero chamar sua atenção para uma coisa. Esta unidade é uma unidade muito importante. O conceito de diferença de potencial é um conceito muito importante. Daí, resolveram pegar essa expressão, essa unidade, Joule dividido por Coulomb, e batizaram isso de volt, que o símbolo é a letra V. Tá? Esse conceito de volt é o conceito hoje adotado pelo Sistema Internacional de Unidades, que você precisa também guardar aí no seu coração. Tudo bem? Bom, o que é importante que você saiba é o seguinte, que 1 volt é a mesma coisa que 1 Joule por Coulomb. Beleza? Simples assim. Continuando então a nossa aula, nós vamos agora para o sentido, chegar um pouquinho mais para o lado aqui do nosso papel, o sentido do movimento de uma carga elétrica. Isso você tem que guardar, meu amigo. Tem que guardar no seu coração. Deixa eu melhorar um pouquinho aqui a iluminação. Calma aí. Só um instantinho. Isso, assim melhorou. Vamos lá. Só para você entender bem isso. O sentido do movimento de uma carga elétrica. Você viu que uma vez que você insere, tá, a carga elétrica numa região de campo elétrico, vai surgir uma força, e essa força vai realizar um trabalho de um ponto A até um ponto B, ou seja, essa força vai deslocar a carga elétrica entre dois pontos. A questão é, uma vez que você insere a carga elétrica nesse ponto, para onde ela vai se mover? Qual é o sentido do movimento dela? Daí você guarda essa regrinha aqui no teu coração. Se a carga elétrica que está inserida no campo for positiva, tá? Ela tende a se deslocar do ponto de maior potencial elétrico para o ponto de menor potencial elétrico. E se ela for negativa, ela tende a se deslocar no sentido onde o potencial é menor para o ponto onde o potencial é maior. Ah, Gustavo, mas como assim? Vou fazer um desenho aqui para poder te explicar bem isso. Olha só. Imagine uma região entre duas placas, onde a primeira placa está positiva e a segunda placa está negativa. Para você nunca mais esquecer isso. Sempre que o corpo for positivo, ele vai ser considerado o maior potencial elétrico. E aonde é negativo, ele tem um menor potencial elétrico. Qual é o efeito disso? Bom, você sabe que entre duas placas eletrizadas, uma positiva e outra negativa, vai surgir aqui um campo elétrico uniforme. Beleza? Esse campo elétrico tem o sentido da esquerda para a direita, como está representado aqui através dessa seta, tá? Do vetor campo elétrico. Se eu chegar aqui e inserir uma carga elétrica positiva aqui dentro, tá? A tendência dela é se deslocar da região de maior potencial em direção ao de menor potencial. Então ela se desloca para a direita, tá bom? Agora, se eu chegar aqui e inserir uma carga elétrica negativa, tá? Ela vai fazer o contrário, ela vai se deslocar no sentido do menor para o maior. Ela se desloca para a esquerda aqui nesse nosso exemplo. Então guarda,
A região positiva é a região de maior potencial. E a negativa é a região de menor potencial. Tranquilo, galera? Bom, galera, dando continuidade à nossa aula, vamos então ao cálculo do potencial elétrico. Primeiro, eu vou te ensinar a fazer o cálculo do potencial elétrico para uma carga elétrica pontiforme, tá bom? Aqui, ó, na região central desse nosso desenho, que está aqui pintadinho, tá a nossa carga elétrica positiva, tá? Qzinho, a carga elétrica positiva. Essa é a nossa carga elétrica pontiforme, tá bom? Então a gente vai fazer o cálculo, vou te mostrar como é que se faz o cálculo. Na verdade, eu vou te apresentar a expressão que faz o cálculo dessa região e vou te explicar alguns conceitos em torno disso que são mais importantes do que o cálculo em si dessa primeira parte. Bom, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, que o potencial elétrico ele é diretamente proporcional à carga elétrica, ou seja, a Qzinho. Quanto maior o valor dessa carga elétrica aqui, maior vai ser o valor do potencial elétrico. E além disso, é inversamente proporcional à distância. Ou seja, quanto mais perto, tá, a carga estiver do ponto onde você quer medir o potencial, maior vai ser o valor desse potencial. Conforme a distância vai aumentando, o potencial elétrico vai diminuindo, tá bom? Quanto mais perto da carga elétrica, maior é o valor do potencial elétrico. Quanto mais distante, menor é esse valor. Tudo bem, galera? Bom, diante disso, tem mais uma terceira situação, é que esse potencial elétrico depende da região do meio onde essa carga elétrica está inserida. E essa dependência, tá bom? Eu vou representar aqui pela letra K, tá bom? Que é a nossa constante eletrostática, que você já conheceu em vídeos anteriores, né? Quando eu falei sobre lei de Coulomb, quando eu falei sobre o campo elétrico, que o valor dela nós vamos adotar como 9 vezes 10 elevado à nona Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado. Este é o valor quando a carga elétrica encontra-se no vácuo, beleza? Bom, diante disso tudo, vai a expressão, o valor do potencial elétrico é igual ao K, que multiplica o valor da carga elétrica, Qzinho, dividido pela distância entre a carga elétrica e o ponto onde você está analisando o valor desse potencial elétrico. Tudo bem? Bom, em outro momento a gente vai falar sobre os cálculos propriamente ditos, mas vamos ao que você precisa saber para uma prova. Primeira coisa, o potencial elétrico. Vou botar aqui, ó, observação. O potencial elétrico, ele é uma grandeza escalar. Meu amigo, guarda isso. O potencial elétrico só possui valor numérico. Você viu comigo que o campo elétrico, eu precisava definir a direção, o sentido e o valor numérico dele. No caso do potencial elétrico, ele só tem valor numérico. Ou seja, ele é uma grandeza escalar. Tá bom? Outra coisa que você tem que saber, tá bom? Vou botar aqui observação 1, para ficar mais definido para você. OBS 2, tá bom? O potencial elétrico ele pode ser positivo ou negativo. Valeu? O que isso significa? Na eventualidade que você tem que calcular o potencial elétrico usando essa expressão, se esta carga elétrica aqui for positiva, tu coloca ela positiva na expressão. Se ela for negativa, você coloca ela negativa. Tranquilo? Então, guarda isso, que isso é importante. Além de ser uma grandeza escalar, o potencial elétrico pode ser positivo, mas também pode ser negativo. Tá bom? Outra coisa que você tem que saber é em relação às regiões
que nós chamamos de regiões equipotenciais. Equipotenciais. Tá bom? Isso que a gente tem que levar em consideração. Vamos lá. Repara só uma coisa. A minha carga elétrica está aqui no centro. E ela está separada do ponto A por uma determinada distância que eu estou chamando aqui, ó, deixa eu chegar para o lado para você enxergar melhor, de Dzinho. Está aqui. Usando esta expressão que está aqui, eu consigo calcular qual é o valor do potencial elétrico nesse ponto. Agora, se eu for lá no ponto B, que está aqui do outro lado, e esse ponto B está à mesma distância aqui, ó, a mesma distância Dzinho da carga elétrica, ao fazer os cálculos, eu vou conseguir descobrir esse potencial elétrico e vou perceber que o ponto A e o ponto B, usando esta expressão, eles apresentam rigorosamente o mesmo valor de potencial elétrico. Por que isso? Porque eles estão à mesma distância da carga elétrica. Toda essa circunferência que se encontra aqui é chamada de região equipotencial. O que isso significa? Em qualquer ponto aqui, ó, se eu pegar esse ponto, se eu pegar esse ponto aqui de cima, ou esse aqui do lado, não importa. Em cima dessa circunferência, tá bom? Todos os pontos estão separados pela mesma distância em relação à carga elétrica. O que significa que aqui em cima, todos os valores de potencial elétrico são rigorosamente os mesmos. Agora, nesse círculo aqui, nessa circunferência que está mais para o centro, nessa menor, se eu pegar o ponto C, se eu pegar o ponto D, rigorosamente esses dois pontos aqui vão ter o mesmo valor de potencial elétrico. Por quê? Estão em cima da mesma circunferência, tá vendo? Mesma circunferência. A distância do ponto D até a carga elétrica é igual à distância do ponto C até a carga elétrica. Ou seja, essa aqui também é uma região equipotencial, tá bom? Agora, o potencial dessa região aqui do centro, ela é diferente, o valor do potencial é diferente quando você compara com essa aqui maior. Por quê? Aqui está mais próximo da carga elétrica, então o potencial elétrico é maior. Aqui no ponto A, o potencial a distância é maior, o que vai ter como consequência um potencial elétrico menor. Foi aquilo que nós dissemos no início, quando eu falei que o potencial elétrico é inversamente proporcional à distância. Beleza? Então guarda isso. Regiões equipotenciais são regiões que possuem o mesmo valor de potencial elétrico. Vamos dar continuidade? Há uma parte que eu considero muito importante, que é o cálculo da diferença de potencial entre os pontos A e B e uma região que possui campo elétrico uniforme. Então tá aqui, ó, eu tenho duas placas, a placa A e a placa B, tá? A placa A carregada positivamente e a B negativamente. Você já viu comigo que quando eu tenho duas placas separadas por uma determinada distância e carregadas com sinais opostos, eu faço surgir um campo elétrico que tem como sentido do ponto A, da placa A até a placa B, tá bom? E esse campo elétrico é chamado de campo elétrico uniforme. Por que ele é o campo elétrico uniforme? Em qualquer ponto dentro desta placa, o campo elétrico ele é constante, ele tem o mesmo valor. Bom, você viu comigo também o seguinte: toda vez que eu pego uma carga elétrica e insiro nessa região que está dotada de um campo elétrico, eu vou fazer surgir aqui uma força elétrica que eu estou marcando aqui em vermelho. Beleza. O que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: além do campo elétrico ser constante, esta força elétrica que aqui se encontra também é constante. Tranquilo? Beleza.
Vamos seguir então com o raciocínio. Agora acompanha comigo. Bom, aqui no final eu vou chegar numa expressão muito simples, muito fácil de resolver, que é a maneira como você calcula o potencial elétrico entre dois pontos A e B, entre duas placas carregadas. Mas eu quero te mostrar como é que você chega nessa expressão. E é muito simples. Bom, você já viu comigo em vídeos anteriores que o campo elétrico ele é a força dividido pela carga. Beleza? Se eu pegar aqui, botar umzinho aqui embaixo e multiplicar cruzado, eu vou ter assim, ó, 1 vezes F é F, igual o campo elétrico vezes Qzinho, campo elétrico vezes Qzinho. Tá aqui, ó. Cheguei na mesma expressão, só que escrito de outra forma. Dando continuidade. Bom, por definição, o trabalho entre dois pontos A e B, gerado por uma força, é a força, o valor dessa força, vezes o deslocamento que esse corpo irá sofrer. Continuando. No lugar do F, eu vou substituir esse valor aqui, ó, que eu vou marcar em vermelho. É vezes o campo elétrico vezes Qzinho. Aqui, ó, campo elétrico vezes Qzinho. E vou repetir o Dzinho que está aqui. Tranquilo? Simples ou não? Bom, cheguei aqui em outra expressão que eu vou guardar aqui no meu coração. Guarda no coração. Continuando. Chegar um pouquinho o papel aqui para cima. Você viu comigo também que, logo no início da nossa aula, que a diferença de potencial entre os dois pontos A e B é o trabalho realizado entre esses pontos A e B dividido pela carga elétrica Qzinho. Bom, quando você pega aqui, ó, o trabalho entre os pontos A e B é justamente essa expressão que está aqui em cima. O campo elétrico vezes Qzinho vezes Dzinho. E vai repetir o Qzinho aqui de baixo. Feito isso, Qzinho em cima, você cancela com Qzinho de baixo. Sobrou quem? O potencial entre dois pontos A e B é igual o campo elétrico vezes a distância. Então, guarda aí no seu coração, meu amigo. Diferença de potencial entre dois pontos A e B é calculada assim, ó. O campo elétrico, tá bom? Dessa região onde o campo elétrico é constante, vezes a distância entre as placas carregadas. Beleza? Já já eu vou te mostrar uma questão envolvendo esse assunto, você vai ver que é muito simples. Última coisa que você precisa saber. Isso é muito simples. Potencial gerado por várias cargas pontuais. Então a situação é a seguinte, ó. Eu tenho Q1, Q2, Q3. Todas elas vão gerar um determinado potencial elétrico em cima desse nosso ponto P que está aqui. E o que eu quero saber, o que eu quero descobrir é o potencial elétrico total. Isso é muito simples. Você vai calcular o potencial elétrico da carga elétrica 1, o potencial elétrico da carga elétrica 2, o potencial elétrico da carga elétrica 3, e no final você vai somar todo mundo. V1 mais V2 mais V3. Ah, Gustavo, se tiverem 10 cargas elétricas aqui no entorno, você calcula as 10 e soma todo mundo no final. Beleza? Vamos dar continuidade aí ao conteúdo, galera. Beleza, galera? Para nós finalizarmos a nossa aula de hoje, eu vou te mostrar na prática como é que essas coisas caem em provas. Então vamos lá. Vou fazer 2 exemplos com vocês, 2 exercícios. Exercício número 1. Entre duas placas metálicas carregadas, espaçadas em 10 centímetros, há um campo elétrico de 500 volts por metro. Determine a diferença de potencial elétrico entre elas. Então a ideia é o seguinte, só quero chamar sua atenção para uma coisa, essa figura não tinha desenho, tá? Eu que acrescentei o desenho aqui para facilitar o seu entendimento. Então eu tenho duas placas elétricas
que estão carregadas, estão espaçadas por 10 centímetros uma da outra. Então uma placa vai estar positiva, a outra vai estar negativa. E aqui dentro ele gera um campo elétrico, tá? E esse campo elétrico, que vai ser uniforme, tá? Esse campo elétrico tem um valor, ou seja, tem um módulo igual a 500 volts por metro. Bom, além disso, essas placas estão separadas por uma distância de 10 centímetros uma da outra. Bom, e eu quero descobrir aí, muito simples essa questão, tá? Eu quero descobrir o valor da diferença de potencial, tá bom? Simples, ó. A diferença de potencial entre dois pontos A e B, tá bom? É calculado pelo valor do campo elétrico vezes a distância de separação dessas placas, tá? Metálicas que estão carregadas. Bom, antes de você sair fazendo a conta, tá? Você tem que prestar atenção com essa distância aqui, porque ela está com valor em centímetros. Então, antes de fazer as contas, você tem que transformar isso para metros. Para transformar para metros, basta que você venha aqui e divida esse valor por 100, tá bom? Então, o número 10 aqui, ó, o zerinho de cima eu vou cancelar com o zerinho de baixo. 1 dividido por 10 vai me dar 0,1. Só que agora está em metros. Uma vez que eu tenho o valor aqui em metros, eu vou juntar com esse 500 que está aqui em cima e vou calcular o valor dessa diferença de potencial. Então, ó, a diferença de potencial entre os pontos A e B é o valor desse campo elétrico, 500, vezes a distância em metros, que vale 0,1. Tranquilo? Então, a diferença de potencial entre os pontos A e B, 500 vezes 0,1, vai me dar 50 volts. Simples assim, não é? Então, significa que a diferença de potencial entre essas duas placas é de 50 volts. Tranquilo? Muito simples, né? E o último exemplo aqui, ó, para a gente finalizar a nossa aula, diz assim: uma partícula eletricamente carregada com carga de 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs sofre um trabalho de 5 joules. Então aqui, ó, ela sofreu um trabalho de 5 joules. Estou sublinhando essa passagem porque ela é importante. Então, sofre um trabalho de 5 joules quando transportado entre dois pontos de um circuito elétrico. Determine, o que ele quer que determine? A diferença de potencial entre esses dois pontos. Então vamos lá. Meus amigos, vocês viram comigo o seguinte, tá? Muito simples também. Você, em aulas, ainda nessa aula, vocês viram comigo que a diferença de potencial, tá? Entre dois pontos A e B era definido como o trabalho realizado pela força, né, que vai deslocar uma determinada carga entre os pontos A e B, dividido pelo valor dessa carga elétrica. Então, a diferença de potencial é o trabalho dividido pela carga. A questão informou o seguinte: o trabalho vale 5 joules. Então, eu botei o 5 aqui. E a carga elétrica, 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Aí você vai fazer a continha. Primeiramente, você vai dividir aqui, ó. 5 dividido por 2 vai me dar 2,5. E essa potência de 10, como não tem ninguém para poder eu dividir, eu vou simplesmente rebater ela para cima. Ao jogar ela para cima, ao rebater ela para o numerador, esse expoente aqui que estava negativo vai ficar positivo. Então tá aí, ó, a diferença de potencial entre os pontos A e B vale 2,5 vezes 10 elevado a 6, só que agora positivo, volts. Simples assim, né, galera? Bom,
A aula de hoje encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido bem tudo isso que a gente aprendeu e até a próxima aula. Se você gostou, dá um like aí, tá bom? Dá um joinha aí no nosso vídeo e segue o nosso canal. Um forte abraço e tudo de bom para você.